Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas do FEADEV e no vídeo de hoje a gente vai resolver a lista 3 de estruturas de dados e loops. Bom, relembrando sobre as estruturas de dados, de uma forma geral, as listas é um tipo de estrutura de dados mais flexível, na qual a gente consegue colocar elementos com diferentes tipos de dados, ou seja, em uma lista a gente consegue colocar números inteiros, números decimais, float e strings, como também a gente consegue também colocar outras listas dentro de listas já existentes. Enfim, além disso, existe também as tuplas. As tuplas é uma estrutura de dados que ela é parecida com as listas, só que a segunda ela tem uma particularidade de ser imutável. Então, apesar de ter um formato que é muito parecido com a lista, ela não consegue ser modificada. É uma forma mais segura de trabalhar do que a lista. Além disso, nós temos os conjuntos, os sets, no qual eles se assemelham aos conjuntos numéricos na matemática, na qual é composta por elementos distintos e a ordem e cuja ordenação não importa tanto. Além disso, nós temos também os dicionários. Um ponto importante que eu não citei sobre as listas e as tuplas é que o formato de estrutura delas é de uma ordenação formada por índices, no inglês do index, ou seja, ela tem uma ordem de posição do tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E para o dicionário, essa formatação que existe nas tuplas e nas listas acaba sendo não tão importante, porque no dicionário o formato de ordenação ele é composto pelas chaves e os respectivos valores. Dado esse panorama, a gente já vamos começar já a olhar a lista. A primeira parte do exercício 1, que é sobre as listas, e parando mais uma vez, antes de a gente começar a resolver os exercícios do exercício 1, a gente vai passar um pouco por cima sobre alguns métodos sobre as listas. Aqui eu vou passar um material um pouco mais teórico, só que voltado especificamente para resolver a lista. Então, a lista de exercícios. Então, para ter uma visão mais completa do campo teórico, de fato, mais na aula realizada pelo Penini e pelo Felipe. Bom, mas enfim. Relembrando um pouco sobre as listas, mais uma vez, conforme citado, ela é uma estrutura de dados mais flexível em relação às tuplas e possui uma lógica de posição por index. A variável base que eu vou usar para mostrar sobre as listas, essa lista 1, composta pelos elementos dev, liga, junior e 15. Dando continuidade, falando sobre alguns métodos sobre listas. Para adicionar elementos, a gente tem algumas formas de se fazer isso. O primeiro deles é o .append, na qual normalmente nós utilizamos esse método para adicionar elementos isolados no final da lista. Então, tomando a lista 1 original como base, dev, liga, junior e 15, eu estou usando o método .append, colocando o elemento atlética na lista 1. E ao utilizarmos esse método e ao printarmos a lista 1 novamente, a gente consegue ver que o termo atlética foi inserido na lista 1 original. Além disso, para adicionarmos, no caso, listas com listas, nós normalmente utilizamos o método .extend, no qual ele normalmente é voltado para concatenar listas. Aqui tem o lista 1 e o lista 2. Lista 1 sendo a original e a lista 2 uma lista composta pelos elementos atlética e 20. E aqui eu estou usando o método .extend para adicionar no final da lista 1 a lista 2. Lista 1.extend lista 2. E ao printarmos a lista 1 original, a gente consegue ver o output com a lista completa, já com a lista 2 inserida na lista original. Um ponto importante é que, como a modificação ela ocorre unicamente sobre a variável lista 1, ou seja, pela lista original,
se vocês printarem a tipagem dessa operação, assim como o ponto append, se vocês printarem, o output vai ser do tipo none. Ou seja, normalmente quando a gente usa tanto o append quanto o ponto extend, a gente não costuma atribuir isso a uma variável, a gente só de fato realiza a operação em si. Ou seja, normalmente a gente não costuma colocar, por exemplo, lista 3 é igual a lista 1 ponto append e atlética. Normalmente não utilizamos esse tipo de formato. Além disso, para juntarmos listas, nós podemos utilizar o operador de soma. Mais uma vez, relembrando, em linguagem Python, o operador de soma ele serve para várias coisas diferentes, além de somar números. Então, no contexto de listas, ele serve para concatenar listas, assim como ele faz com strings. Então, aqui eu usei o mesmo exemplo do ponto extend, só que no caso eu estou somando a lista 1 e a lista 2 e atribuindo isso a uma nova variável, na qual eu chamo de lista 3. E ao usarmos o print lista 3, o output ele vai seguir no mesmo formato do lista 1.extend lista 2. Retomando essa parte de inserção de elementos normalmente mais isolados, a gente pode também utilizar o método .insert, que no caso, no ponto append, normalmente a gente coloca sobre o final, e o ponto insert é quando a gente quer colocar sobre uma posição específica. Então, mais uma vez, tomando a lista original, aqui nós temos a variável palavra igual atlética e a gente quer colocar especificamente nesse exemplo na posição número 1, onde está localizado o termo liga. Então, ao usarmos essa formatação aqui, lista 1.insert 1 palavra, eu estou inserindo na lista 1 o termo palavra, que é representado por atlética, na posição 1. E ao printarmos a lista 1 original, a gente consegue ver o output por aqui do termo atlética na posição que foi delimitada aqui nesse exemplo. Além disso, nas listas, de uma forma resumida, a gente consegue remover elementos de uma lista utilizando o método .pop, .remove e o .del. Aqui eu vou citar no vídeo só sobre o pop e .remove. Mais uma vez, aqui é uma parte teórica mais simplificada, que é voltada especificamente para a execução dos exercícios da lista. Enfim, mais uma vez retomando, o método .pop ele remove elementos de uma lista a partir do index, enquanto que o .remove ele remove elementos de uma lista a partir do nome, que é delimitado pelo usuário. No .pop, nesse exemplo, na lista original, eu estou retirando o termo 15 que está na posição índice 3 e armazenando isso numa variável chamada número. No método .pop, nós podemos utilizar essa formatação porque o método .pop especificamente ele consegue armazenar o número que você está excluindo da lista e colocando ele numa variável. Tanto é que ao printarmos a lista 1 e a variável número, nós podemos ver a lista 1 modificada com o termo 15 sendo excluído pelo método .pop e o número que foi excluído armazenado na variável número, que ao printarmos o número a gente consegue ter o output igual a 15. Aqui no .remove, mais uma vez, ele remove elementos de uma lista a partir do nome dela, a partir do nome que você coloca. Então, lista original, eu estou removendo o termo liga que está presente na posição 1. E ao usarmos essa formatação, lista 1.remove liga, ao printarmos a lista 1, ela de fato é modificada, sendo excluído o termo que foi colocado. Além disso, sobre as listas, nós temos alguns métodos que são relevantes. Um deles é o sort, na qual ele ordena em ordem alfabética ou numérica uma lista. Especificamente na forma de ordenação alfabética, ele dá prioridade a letras maiúsculas. Então,
Usando como exemplo a variável lista1 com os elementos dev, liga, junior, ao usarmos o método .sort, a gente consegue ver que ele de fato é organizado em ordem numérica. Além disso, nós podemos usar o len também para vermos o tamanho de uma lista. Aqui, nesse exemplo, a gente consegue ver que são 3 elementos, dev, junior e liga, e ao usarmos o len sobre a lista 1, a gente consegue ter o output igual a 3. Por fim, sobre as listas, outro método que a gente consegue utilizar, que é bem importante para a lista, é o método .count, a qual a gente consegue ver a quantidade de vezes que o nome aparece na lista, o nome delimitado pelo usuário. Aqui na lista 2, com esses termos, 1, 2, 3, dev 2 vezes, e ao usarmos o lista2.count de dev, ou seja, eu quero ver quantas vezes a palavra dev aparece na lista 2, a gente consegue ver o output aqui sendo igual a 2. Bom, e tendo já todo esse instrumental aqui, a gente já consegue resolver o exercício da lista 3 da parte de listas. Então, aqui que fala sobre lista 1, seu caderninho de convidados flexível, né? Mais uma vez retomando a flexibilidade sobre as listas, que é uma lista de convidados. No exercício número 1, você esqueceu de convidar o Pedro, adiciona ele à lista de convidados. Aqui, como ele não pede exatamente aqui, ele pede para colocar o Pedro na lista de convidados e ele não está pedindo a posição específica para isso. Então a gente já consegue utilizar o método .append aqui. Então convidados.append Pedro, e ao printarmos a lista de convidados, ela de fato é modificada e a gente consegue ver que o Pedro ele aparece no final da lista de convidados. O número 2, Bruno te ligou e disse que não irá mais à festa, remove ele da lista. Como a gente quer remover por um nome específico, a gente utiliza o método .remove na lista de convidados pelo termo Bruno. E ao printarmos a lista de convidados, o Bruno ele deixa de participar da lista de convidados. No exercício número 3, você é uma pessoa organizada, coloque a lista em ordem alfabética. E aqui, ordem alfabética de uma forma bem simplificada é utilizar o método .sort. Aqui, como todos os elementos da lista de convidados estão com letras em ordem maiúscula, ou seja, aliás, que todos os elementos da lista eles estão com um certo formato, ou seja, todos eles estão com letras maiúsculas, perdão. Ao utilizarmos o método .sort, nós não vamos ter problemas com a ordenação dos elementos dessa lista. No exercício número 4, você gostaria de convidar também o Fabiano, e como ele é uma pessoa importante para você, coloque ele na primeira posição da lista. Nós vamos colocar o Fabiano na lista de convidados, só que a gente quer colocar ele na primeira posição. Então, para isso, nós vamos utilizar o método .insert. Aqui, no caso, na posição 0, mais uma vez, relembrando que em Python, a ordenação dos índices ele começa do 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, ao vermos a lista de convidados, a gente consegue ver que ela é de fato modificada e na posição que nós gostaríamos que ele ficasse, na primeira. O número 5. Você brigou com o Pedro e não gostaria mais que ele fosse na festa. Remova o nome dele usando o pop. Como o Pedro, no exercício, em um dos exercícios anteriores, ele foi usado como método .append, ele vai estar no final da lista de convidados. Por isso que a gente já consegue usar o método .pop sobre o último elemento da lista de convidados. Como eram 5 elementos, o int onde estava o Pedro é o 4. Então, ao usarmos o convidados.pop 4, a gente consegue já ver o output da lista de convidados sem o Pedro. Número 6. Você quer verificar se convidou suas 2 amigas chamadas Ana? Conte a quantidade de pessoas chamadas Ana presente na lista. A gente quer aqui fazer uma contagem pelo nome Ana na lista de convidados, e aqui a gente consegue utilizar o método .count
aqui para essa formatação, convidados.count e o termo Ana entre parênteses. A gente consegue ver que de fato as duas amigas chamadas Ana de fato foram convidadas pela lista, que estão na lista. E aqui, por fim, verifique a quantidade final de pessoas presentes na lista. Como a lista original ela passou por uma série de modificações, dado pelos exercícios anteriores, para vermos como está o tamanho da lista de convidados, a gente usa o len sobre convidados, que o output dele é igual a 4. E aqui, mais uma vez, que as listas são dinâmicas e flexíveis, ela é muito útil para diversas modificações ao longo do tempo. Bom, no exercício número 2 de tuplas, antes de a gente partir diretamente para o exercício 2, vamos retomar um pouco a parte teórica. As tuplas, elas mais uma vez possuem características das listas, porém sendo imutáveis. Aqui, tanto pela tupla 1 quanto pela lista 1, você vê que a formatação ela é muito parecida, com tipos de dados diferentes aqui nos elementos. Porém, as tuplas diferentes das listas não conseguem ser modificadas. Então aqui eu estou tentando mudar na tupla 1, no primeiro termo, que seria 1, eu queria substituir ele por 30. A gente consegue ver que na tupla 1 a gente não consegue fazer isso, porque ela é imutável. Passando bem por cima agora sobre as tuplas, aqui verificando se determinados elementos pertencem à tupla. Aqui o in e o not in, que também serve para as listas. Então aqui tupla 1 composta pelos elementos 1, 2, 3, 4 e dev. Número 1 em tupla 1 ele está como retorno um booleano true, o verdadeiro, porque ele de fato pertence à tupla 1. O 15 not em tupla 1 também é verdadeiro, porque ele de fato não pertence à tupla 1. E o 2 not em tupla 1 ele dá como output um booleano falso, porque o 2 ele de fato pertence à tupla 1. E com essa parte, mais uma vez, sempre lembrando, essa aqui é especificamente para resolver a lista. As tuplas elas possuem características mais específicas que são mais aprofundadas no vídeo teórico. Aqui na tupla 2, verifique se não esqueceu de adicionar o horário da festa no convite. Aqui é uma tupla de detalhes de festa na piscina, 18 horas churrasco. Aqui a gente quer ver se 18 horas de fato está na tupla detalhes festa. De fato a gente consegue ver que faz presente, então o output dele é um booleano true, verdadeiro. Número 2, poxa, você acabou de perceber que talvez não tenha adicionado o lembrete de trazer refrigerante no convite. A gente vai ver se ele não pertence à tupla, o trazer refrigerante not em detalhes festa. A gente consegue ver que o booleano ele retorna como true. De fato, na tupla detalhes festa, o termo trazer refrigerante não faz presente como elemento. E aqui, mais uma vez, lembrando que nós não podemos modificar elementos de uma tupla, elas por serem imutáveis. Agora, na parte de conjunto sets, mais uma vez tomando de uma forma bem resumida. Mais uma vez, os sets eles são uma estrutura de dados que remetem aos conjuntos numéricos, ou seja, possuem valores únicos e eles de fato não precisam seguir uma ordem. Então aqui é um exemplo de um set composto pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. A gente consegue ver que são elementos únicos, e não repetidos. Nos sets, as ferramentas in e not in, assim que servem da mesma forma que para as listas e as tuplas. Então 3, aqui nós temos um set def underline sets 1, 2, 3, 4, 5. 3 em def sets, o output é um booleano true, verdadeiro. E 8 em def sets, o output é um falso,
porque o 8 de fato não se faz presente como elemento no set dev_sets. Além disso, no sets nós podemos adicionar ou remover valores. Para adicionarmos elementos a um set existente, nós podemos usar o método .add. Então, tomando a variável dev_sets original, aqui nós estamos utilizando o .add para adicionarmos o elemento 6 no set dev_sets, e a gente consegue ver que de fato ele é inserido no final do conjunto. E o .remove a gente consegue utilizar para remover elementos de um set. Aqui tomamos o conjunto original dev_sets e nós usamos o .remove para remover o elemento 2 do dev_sets. A gente consegue ver aqui o set original de fato modificado. Aqui, voltando para a execução das listas, da lista de exercícios. No exercício 3, conjunto sets, aqui dprint o número 1, dprint no conjunto de convidados. Aqui ele só faz um print aqui. E aqui, mais uma vez, retomando um ponto importante sobre os sets, é que na lista no conjunto de presentes, a Ana aparece 2 vezes, mas ao printarmos como um set, ela só vai aparecer uma vez. Aqui. Número 2, verifique se Carlos está presente no conjunto. Nós podemos usar aqui o in e o not in, assim como as listas e as tuplas. Aqui Carlos em presentes, o output dele vai ser true. Número 3, agora verifique se Beatriz está presente no conjunto. Aqui a gente consegue ver que ela não está, mas ao tentarmos usar o in presentes, que é a variável que representa o conjunto, ela não se faz presente, então o output dele vai ser um booleano falso. Número 3, um amigo inesperado acabou de chegar, adicione Bruno à lista de presentes. Aqui utilizamos o método .add para adicionarmos um elemento ao conjunto presentes. E aqui a variável presentes é modificada com o termo Bruno. Número 4, remova Lucas do conjunto. No final ele não foi para a festa. Aqui nós vamos usar o método .remove presentes, que é a variável do conjunto original, .remove Lucas, e ao printarmos de fato ele é retirado do conjunto de presentes. No exercício número 4 fala sobre dicionários. Então vamos voltar rapidinho sobre a parte de dicionários. Ele é uma estrutura, conforme dito no começo do vídeo, ele é uma estrutura de dados com uma flexibilidade alta, na qual ele tem uma estrutura um pouco diferente das listas e tuplas, porque ele segue em formato de chave-valor. Então a lista, ela tem essa formatação de índice 0, 1, 2, 3, enquanto que o dicionário ele tem um formato de chave-valor, que é representado nesse exemplo pela variável entidades, que é um dicionário de chave dev, valor 10, chave liga, valor 15, chave júnior, valor 5. Esse é os dicionários. Aqui alguns pontos importantes bem legais sobre dicionários sobre a forma como vocês conseguem fazer filtros, e vocês conseguem perceber que, apesar de ele ter uma estrutura de chave-valor, a forma como que você filtra ele é bem parecida com as listas. Então, tomando a variável entidades como base, ao filtrarmos entidades abre e fecha colchetes dev, igual uma abre e fecha colchetes dev, inclusive ele é bem parecido com o pandas, que é o que vocês vão ver também no futuro no decorrer do curso. E enfim, ao filtrarmos entidades dev, a gente consegue chegar, enfim, ao filtrarmos a chave dev, nós vamos chegar no valor 10. Ao filtrarmos a chave liga, nós vamos chegar ao valor
da chave liga, que é igual a 15. E aqui nós temos uma chave júnior, na qual o valor dela é outro dicionário. E a forma como que você filtra isso também segue no mesmo formato das listas. Aqui, entidades, chave júnior, eu quero filtrar a chave nota 2, ou seja, eu vou chegar no valor 20, que é o output aqui nesse exemplo. Para adicionarmos valores, nós temos duas formas. Uma delas é por uma própria variável isolada. Então, aqui nós temos o dicionário de entidades. E aqui eu estou colocando na entidades uma nova chave chamada SB, cujo valor é 12. E ao printarmos as entidades, nós conseguimos ver que o dicionário das entidades ele é modificado. Além disso, nós podemos também utilizar o método .update sobre o dicionário de entidades aqui. Então, aqui eu atribuí uma variável no formato de nome da variável, chave igual a valor, enquanto que no update eu tenho um dicionário entidades na variável de entidades e um dicionário chamado entidades 2, ou seja, eu estou só juntando dicionários caso eu queira adicionar usando o método .update, e ele muda o dicionário original. O entidades.update é que eu coloquei errado aqui, entidades.update entidades 2, que aí eu de fato modificaria o dicionário de entidades, que aqui também, assim como nesse formato, ele de fato modifica o dicionário base. Voltando para a condução da lista, exercício 4, lista de convidados VIP. Aqui, vamos supor que se guarde o nome de cada convidado e o que irá levar para a festa. Aqui são os convidados e o que cada convidado vai levar para a festa. Número 1. Consulte o dicionário para verificar o que o Carlos vai levar. Aqui, conforme nos exemplos na parte teórica, a gente quer filtrar, nesse caso, como a gente quer ver o que o Carlos vai levar, a gente quer descobrir qual que é o valor da chave Carlos dentro do dicionário convidados VIP. Então eu vou aqui na variável convidados VIP e vou filtrar a chave Carlos, cujo valor é cerveja. No número 2, agora Ana decidiu que não levará mais salada de frutas, mas sim torta holandesa. Altere a ficha de Ana. Eu acabei esquecendo de colocar na parte teórica, mas de uma forma geral, esse formato de adicionar valores por variável, vocês também conseguem utilizar ele para modificar valores já existentes. Isto é, se eu posso, por exemplo, usar esse formato como entidades, abre e fecha colchetes, entre aspas, dev igual a 100, por exemplo. Quando você usa essa formatação, você está modificando o valor da chave dev na variável entidades, no dicionário entidades. E vocês também conseguem usar isso para adicionar valores e para mudar valores já existentes no dicionário. E na lista 3, nesse exercício especificamente, a gente faz isso usando o dicionário convidados VIP. Na chave Ana a gente vai mudar, ela ia levar salada de frutas e vai levar agora torta holandesa. E aqui, ao printarmos o dicionário convidados VIP, a gente consegue ver que o valor da chave Ana, ela de fato é mudada. Número 3. Maria decidiu de última hora que iria na festa e decidiu levar refrigerante. Adicione Maria ao dicionário. E aqui a gente fez igual a 2. No 2 para modificar um valor já existente no dicionário. E no 3 para adicionarmos mais uma chave com um valor no dicionário de convidados VIP. E aqui é inserido no final do dicionário. Número 4.
Você foi ao mercado para comprar os copos, mas não se lembra da quantidade. Crie um código para verificar isso. E aqui, ao printarmos o dicionário convidados, especificamente na chave você, ele tem como valor também um outro dicionário. E aqui a gente, para filtrar quantos copos eu vou levar, eu vou ter que fazer um filtro no mesmo formato de uma lista dentro de outra lista. Que a gente consegue ver. Eu vou no dicionário convidados VIP, na chave você, aqui. E dentro da chave você, eu vou chegar na chave copos, ou seja, é como se eu fosse na chave dentro de outra chave para ter o output do valor dessa combinação de você e copos, que no caso vai ser igual a 10. Então, a gente consegue, para fazer esse filtro dentro de outro filtro, igual às listas, né? Por isso que a gente consegue usar esse formato. Convidados VIP, abre e fecha colchetes, você abre e fecha colchetes, copos. É um filtro dentro de outro filtro. Por isso que o output dele é igual a 10. Número 5. Fabiano decidiu que ao churrasco irá levar 1 kg de salada de maionese e 6 cadeiras. Adicione a ficha de Fabiano. E aqui eu estou adicionando, enfim, mais uma chave, um valor no dicionário convidados VIP, igual a questão 2, só que no caso aqui eu vou colocar um outro dicionário, porque assim como você, ele vai levar 2 itens, que aqui ele vai levar uma salada de maionese e cadeiras. Mas vocês vão perceber que o output no dicionário de convidados VIP, ele tem a mesma formatação da chave você, né? É uma chave cujo valor é outro dicionário. Bom, chegando bem perto do fim do vídeo, agora a gente vai relembrar um pouquinho bem por cima sobre os loops. Os loops, nós temos o loop for e o loop while. Aqui, o loop for, ele segue uma sequência de um número n em uma sequência. Então, aqui eu mostrei alguns exemplos. For 1 em range 6, significa que ele vai fazer uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. O 6 está errado aqui, na verdade vai até 5. Porque no range o último número ele não é incluído, então aqui está errado. Vai de 1 até 5. Aqui ele faz uma sequência n igual a 1 até uma sequência até 5. Essa sequência de n até uma sequência, ela pode também ser sobre uma string. Então aqui, for letra em FeaDev, ou seja, loop for, ele vai fazer uma interação sobre cada letra da string FeaDev. Então aqui, ele vai percorrer a letra F, ele vai fazer uma condicional, caso ele vai fazer uma coisa, caso essa condição seja verdadeira, ele vai fazer uma coisa. E aqui, essa coisa a gente chama de ação, e essa ação ela pode ser várias coisas diferentes. Ela pode envolver a soma de um número, adicionar uma letra, etc. Enfim, vai muito da sua criatividade e vocês podem fazer várias coisas diferentes. E caso essa ação seja verdadeira, essa ação vai ser feita e depois vai para o próximo termo da iteração. Nesse caso, no 1 e range 6, ele vai fazer o seguinte: ele vai começar no 1, ele vai fazer uma coisa, ele vai verificar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer uma ação. Vamos supor que eu vou pegar eu vou criar uma lista, vou colocar um número, vou fazer alguma coisa. Depois de ter feito essa ação, ele vai voltar e vai para a próxima iteração, que no caso vai ser o 2. No 2, nessa sequência, ele vai bater com essa condição novamente. Se for verdadeiro, essa ação vai ser feita novamente. Depois vai para o 3, depois vai para o 4 e assim sucessivamente. Agora, caso a condição seja falsa, então é que aqui no loop for, como é em uma sequência, quando chegar no 5, a última iteração vai ser realizada e depois a parte final ela já acontece.
o que difere um pouco do loop while, mas eu não vou chegar no loop while ainda. Enfim, voltando para o loop for, conforme dito anteriormente, a gente itera sobre números, sobre listas, sobre letras em uma string, como também sobre listas. Aqui ele itera sobre cada elemento de uma lista. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que ele segue uma sequência bem definida. For i em lista, print teste, ou seja, ele vai iterar sobre o elemento 1, ele vai printar teste. Depois ele vai iterar sobre o elemento 2, vai printar teste. E depois ele vai iterar sobre o elemento 3 e vai printar teste. Como uma sequência definida, depois que terminou a última iteração sobre o 3, o código ele é finalizado. Agora, indo para o loop while, ele é um pouco mais flexível que o loop for, porque ele parte de uma condicional, né? Enquanto que o loop for ele vai até uma sequência delimitada, o loop while ele é uma coisa mais ampla e aberta. Basta a gente apenas atender uma condição que ele vai rodar infinitamente aquilo que está dito no código. Então, se ele for verdadeiro, ele vai fazer a ação, e enquanto essa condição for atendida, ele vai fazer infinitas vezes. Isso tem o ponto de ser mais flexível, porém ele precisa ter alguma forma de algum auxílio externo para parar esse loop for para ele não rodar infinitamente. Nesse caso a gente chama de, entre aspas, um contador, que é o que normalmente nós utilizamos em loops while. Então aqui a gente consegue ver isso por esse exemplo. While i for menor ou igual a 3, ele vai printar teste. E aqui, se a gente tirasse esse contador, que é representado por essa variável i igual a 0, ele ficaria printando, i é igual a 0, que é um contador, certo? Caso eu tirasse essa parte do i é igual a i mais 1, o que aconteceria? O i seria igual a 0, e 0 é menor ou igual a 3, é uma condição verdadeira, e ele ficaria printando o teste infinitamente. Então, para a gente delimitar um limite sobre esse loop while, a gente acaba utilizando esse contador, que é o i é igual a i mais 1. Porque é o seguinte, a gente vai, ao adotarmos esse auxiliar embaixo do print teste, vai acontecer o seguinte: a gente vai printar teste para igual a 0, vai printar teste para igual a 1, vai printar teste para igual a 2, vai printar teste para igual a 3 e depois ele vai parar. Porque aí no caso o i seria igual a 4 e 4 não é menor ou igual a 3. E aí sim, ele pararia. Bom, enfim, e indo bem para o final da lista, aqui ele pede para um loop for: escreva um código for para contar de 1 a 10 e imprimir cada número na tela. Aqui é utilizado o for i e range 1 até 11, lembrando que no range o último termo ele não é considerado, por isso que ele vai usar o range de 1 até 11, mas só que de fato a contagem vai ser de 1 até 10. Então isso, mais uma vez, retomando um ponto importante sobre o range. E aqui, for i e range 1 até 11, print i, ele vai printar 1, 2, 3, 4, 5, até uma sequência delimitada, que é esse range 1 e 11. Número 2. Dada a lista de pessoas abaixo, peça para o seu ajudante escrever o nome de cada pessoa presente na lista usando for. Conforme no exemplo teórico, a iteração sobre uma lista ela acontece no mesmo formato. For, nesse caso aqui, a lista de convidados são esses 4 elementos: Ana, Carlos, Bruno e Maria. E usando o loop for para iterar sobre cada ajudante na lista de convidados, a gente usa o for ajudante em convidados, print ajudante, e é printado cada elemento presente na lista. No loop while, dado o exemplo acima, imagine que você deseja encher um balão sendo de tamanho 0 até que ele fique do tamanho 10,
utilize o while para realizar as tarefas. E aqui a gente tem o contador chamado tamanho balão igual a 0 e o loop while, na qual enquanto o tamanho balão for menor do que 10, vamos printar enchendo o balão, tamanho atual e o tamanho do balão. Aqui usando um f-string aqui com o print. E mais uma vez relembrando, se a gente tirasse esse tamanho balão mais igual a 1, a variável tamanho balão permaneceria sendo igual a 0 e o loop while rotaria infinitamente. Por isso que a gente acaba utilizando esse auxiliar para o loop while ele ter um limite. Por fim, no último exercício, siga o passo a passo e peça para um amigo adivinhar o número secreto. Defina o número secreto, por exemplo 7. Use o loop while para perguntar ao seu amigo qual número ele acha que é. Se ele acertar, imprima parabéns, você acertou e termine o loop. Se ele errar, peça que tente novamente. E aqui a gente vai colocar, vamos delimitar por número de 1 até 10 para ficar um exemplo um pouco mais curto. E aqui nós definimos como a variável número secreto igual a 7 e o chute, um input na qual o usuário ele tem que adivinhar o número de 1 até 10. A gente coloca como int para considerar como a resposta do usuário como um número inteiro. Mais uma vez lembrando, o input, por definição, o resultado dele vai ser um tipo string. Por isso que nós utilizamos o int para cobrir isso. A gente já poder adaptar no loop while. No loop while, no caso, no número 1 ele segue uma sequência, de 1 até 10, e aqui a condição verdadeira é por causa do enquanto o chute do usuário for diferente do número secreto de 1 até 10, né? Aqui ele retorna para o usuário que o número errado tente novamente. E o usuário ele vai colocando números de 1 até 10 até ele acertar o resultado. E caso ele acerte, ou seja, a condição false atendida no loop while, o output dele vai ser um print com a resposta parabéns, você acertou. Porque ele acertou o número e no caso, quando ele acerta, a variável chute é igual ao número secreto, o que é condição falsa pelo loop while e assim termina o código. Bom, no mais é isso. Muito obrigado e até a próxima.